que é Reiki? Você já ouviu essa palavra por aí, né? Você já ouviu, já leu. De uma forma, cada vez mais e mais pessoas chegam até o Reiki e querem saber o que é isso. Vinheta de abertura do vídeo. Legal. A questão é que nós temos problemas. Temos. Veja, quando a gente fala em celular, é uma palavra genérica, diz respeito a qualquer tipo de aparelho que serve para ligar para outra pessoa, para acessar vídeo, redes sociais e tudo mais, né? Tem múltiplas funcionalidades. Quando a gente fala em carro ou automóvel, também temos diversos modelos, tipos, né, valores e tudo mais. Reiki também. Reiki é uma coisa genérica. Reiki é uma coisa genérica. Então a gente pode falar de Reiki de uma maneira genérica, várias coisas que se pode falar, vários comentários. E a gente pode falar de Reiki de uma forma específica. Você pode falar do celular da Samsung, do celular da LG, da Sony. Você pode falar do carro da Fiat, General Motors, BYD, assim por diante. Aí você pode falar do Reiki, Shambhala, Celta, Karuna. Legal. Isso é importante porque a gente precisa evitar a confusão. Nós precisamos esclarecer. Nós, reikianos, nós, mestres em Reiki. Esses tempos, e já faz acho que uns 2 anos, eu creio, tinha um canal da internet que eu gostava bastante, eu assistia, né, sempre que saía algum vídeo. A pessoa era muito ponderada, dedicada, focada no assunto que ela abordava, trazia livros, trazia referências. Excelente canal, excelente canal. Um belo dia, não sei porquê, ela resolve fazer um vídeo sobre Reiki. Legal. Vamos ver o que ela vai falar sobre Reiki. Vamos lá. Tamo junto? Sabe a ideia que me vem na mente, depois de assistir os primeiros 4, 5 minutos? É que essa pessoa chegou num bar, né, um barzinho assim de esquina, onde as pessoas tomam cervejinha, comem uma coxinha, coisa e tal, trocam ideias, e gritou: alguém sabe o que é Reiki aí? E aí uns 2 ou 3 lá, meio que aéreos, coisa e tal, né? Ah, eu sei, senta aqui. Explicaram para ela anotou tudo, chegou lá e Reiki é isso. Soltou tanta besteira, tanta bobagem. Que bobagem, né? Que bobagem. Soltou tanta bobagem. Deu uma demonstração de ignorância tão grande. Me causou uma tristeza profunda. Eu fechei o vídeo e não assisti mais o canal. Não assisti. E aí eu me pergunto, né? O que leva uma pessoa que, quando tem um assunto interessante, ela vai pesquisar, ela vai buscar, ela traz informações organizadas, ela se esforça. E quando o assunto talvez não é a profissão dela, não está ligado à profissão, não está ligado aos interesses, não está ligado à área que ela estuda, ela trata de qualquer jeito. Teve um outro canal de uma outra pessoa também que é muito chatinho nesse aspecto. Também parei porque, apesar de ter uma atitude mais contestadora, mais crítica, também falta critério. Né? Acho que é a palavra correta, né? Critério. Falta referência. Eu acho que qualquer assunto que a gente vai pesquisar, nós temos que pesquisar boas fontes. Veja, você não pode obter informações avançadas, profundas de física quântica, de mecânica quântica, num livro de física de 8ª série, de 1º grau, de ensino médio. Não tem a profundidade, não tem. Provavelmente você vai encontrar coisas erradas nos livros, porque
Os livros mais avançados, os estudos mais profundos vão trazer uma outra ideia, talvez bem mais atual do que aquela que está ali, né? E assim, boa parte do conhecimento humano. É preciso uma boa fonte, é preciso uma boa referência. A ciência fala muito, né, nos pares, na revisão por pares. Pares aí se subentende cientistas capacitados, qualificados. Porque tem cientistas que não são qualificados, não são capacitados para opinar sobre determinado assunto, para julgar determinado assunto. E a gente vem para o Reiki, e é uma área muito ampla, é uma área assim, muito difícil, porque as coisas são confusas, tem muitas perspectivas, não são facilmente comprováveis, não são facilmente entendidas, não são facilmente replicáveis. Há muito preconceito, há muita teoria da conspiração. Então, quando você vem, você tem que vir como um bom cientista, para fazer uma boa pesquisa, para buscar boas informações, boas referências, para depois de tudo isso você emitir um julgamento, você emitir uma opinião, você chegar a uma conclusão. Porque é muito ruim essa atitude que a gente vê nas pessoas, de quando vêm para a área holística, buscam qualquer coisa, qualquer livro, qualquer fonte, qualquer ideia maluca, e está cheio de ideias malucas, e pegam aquilo para invalidar, para falar mal, para depreciar aquela questão. Está cheio de livro ruim sobre física, está cheio de livro equivocado sobre matemática, está cheio de ideias loucas aí na área empresarial. Por que não estaria na área holística, né? Por que não? Então, quando a gente vai falar de Reiki, a primeira coisa que a gente tem que saber é que isso é genérico. É uma palavra muito ampla. E dentro desse genérico, nós temos coisas muito boas, como o Reiki Sui, como o Reiki Karuna. E nós temos coisas esdrúxulas, loucas, como o Reiki Mone, por exemplo. Como o Reiki do golfinho azul, por exemplo. Então, é uma área ampla, é uma área que exige um certo cuidado pela profundidade, pela abrangência, e que as pessoas que estão chegando ao Reiki precisam observar. E aí cumpre primariamente aos mestres em Reiki, que são os que divulgam cursos, os que divulgam conteúdo, os que divulgam material. Então, eu acho que a responsabilidade maior é nossa como mestre em Reiki, e eu sou mestre em Reiki, em vários sistemas, que é o nome que a gente dá. Então, Karuna é um sistema, Shambhala é um sistema, Celta é um sistema, Amadeus é outro, Sui é outro, são sistemas. Cumpre a esse mestre divulgar informação adequada. Você se formou em matemática em 1975. Aí fez outras coisas e aí você volta hoje, a matemática que nós temos hoje, a básica continua a básica, mas a profundidade que a gente tem. Então não adianta você chegar hoje aqui e olhar para a matemática e dizer, não, isso é loucura, isso é invenção, isso não funciona. Se você vai procurar a tecnologia que envolve aquela matemática que se desenvolveu ali, você vê que funciona. Então nós temos muitos mestres em Reiki que se formaram há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e que não se atualizam. Que continuam repetindo as mesmas coisas de uma época nebulosa. Que continuam repetindo essa situação. Tudo é Reiki. Amadeus, Karuna, Celta, Shambhala, Sui, o golfinho azul, estrela polar, arco-íris brilhante, Mone, tudo é Reiki. Isso é uma ignorância, isso é não se atualizar. Me desculpem, por favor, os meus pares mestres em Reiki.
Ah, mas a apostila do que eu recebi do meu mestre está escrita assim. A apostila que você recebeu do seu mestre foi escrita há 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Quando não se tinha ainda os conhecimentos que nós temos hoje. Quando a gente não tinha ainda acesso ao conhecimento como nós temos hoje. É a mesma coisa que um matemático, que um contabilista pegar as regras de contabilidade de 1950 e querer aplicar elas hoje, vai dar algum problema. Então é responsabilidade primeira dos mestres, nos mais variados sistemas de reiki que nós temos, de se atualizarem, de buscarem informações mais fidedignas, mais coerentes, entender o processo que houve, porque quando o reiki veio para o Ocidente com a Takata, veio para o Havaí com a Takata, ela modificou, modificações necessárias, importantes, para serem aceitos, para o reiki ser aceito, para poder espalhar ele, e que uma série de eventos que aconteceu por ali trouxe ideias equivocadas, mitos, lendas urbanas e tudo mais, que impregnaram o reiki desde aquela época e persistem até hoje. Então o mestre reiki tem que entender essa dinâmica. E também, é claro, dentro de uma perspectiva um pouco menor de responsabilidade, todos os reikianos, que eu também sou um reikiano, precisamos nos atualizar, precisamos buscar informações de boa qualidade, precisamos entender os delírios, os devaneios, as ilusões que as pessoas têm sobre o reiki espalhadas por aí. Precisamos entender essas dinâmicas de desenvolvimento, de esclarecimento e tudo mais, e buscar boas fontes. Temos ótimos mestres em reiki, trazendo muita informação importante, muita informação útil. E aí o reikiano tem que desenvolver esse critério, né? Esse senso de observação, de discernimento, de identificação, para que a gente possa organizar esse processo, organizar essas informações, organizar esse entendimento. Para que quando pessoas como essas que eu citei falem mal do reiki, a gente saiba primeiro, de qual reiki tu está falando. Qual reiki? Que reiki é esse? Ah, é o reiki sui. O reiki sui tem inúmeras ramificações. Algumas muito fidedignas e algumas totalmente fantasiosas. Mas qual delas você está falando? Porque houve um momento dentro do desenvolvimento dessas energias, desses sistemas de energia, que houve muita liberdade. Então qualquer um podia falar o que quisesse, colocar ali e ensinar aquilo. E as pessoas acatavam como se fosse verdade, como se fosse sem critério, sem ponderação, sem questionamento. Então, é preciso que o reikiano tenha essa vontade, tenha essa necessidade de esclarecer e de buscar cada vez mais. Identificar, não só porque hoje alguém lançou uma nova teoria, uma nova explicação, é o santo grau do reiki. É a nata, é realmente o que vale. Não. Quem é aquela pessoa? Por que ela está falando assim? De onde que saiu aquela informação? O que levou ela a fazer aquilo? Com educação, com respeito, questionar. Porque há um problema que permeia também desde as origens e até antes, que o ser humano, em algumas coisas, tende a tomar o pontual, o pessoal, o particular, como genérico, completo, mundial, quiçá universal. Né? Usar a palavra universal é muito fácil. Nem mal conhece o planetinha azul, que dirá universo. Mas as coisas viram universais. Então, quando surgirem essas informações, que a gente também não as leve como verdades universais, que a gente questione e queira saber. Se percebemos que não tem base, é algo daquele mestre, daquele reikiano, daquele grupo, legal, segue com os caminhos de vocês aí, não é o meu caminho, não acredito nessas coisas, porque a maioria dessas invenções acaba desaparecendo, não persistem. Isso é muito importante.
Temos bons mestres, temos algumas organizações unindo reikianos, que é muito bom, que vão contribuindo aos poucos para que a gente organize um pouco mais as informações, para que a gente consiga separar, para que a gente consiga entender esse universo realmente de informações, que é o Reiki, que são os sistemas de energia, todas as suas possibilidades. Essa capacidade de diálogo é importantíssima, porque não adianta você falar em despertar, falar em iluminação, falar em amor, falar em respeito, falar em paz e não conseguir dialogar. E isso eu sei por experiência própria, que é difícil. É difícil. As pessoas se apegam aos conceitos, se apegam às ideias e não querem saber de mais nada. É muito ruim esse tipo de coisa. Precisamos estar sempre abertos para o questionamento. Desde que seja feito, é claro. De novo, não custa nada, com respeito, com educação. Qualquer coisa pode ser questionada. Qualquer coisa. Então, precisamos fazer esse tipo de atividade, né? Os mestres, porque espalham, então eles têm que aprender a separar, organizar, e os reikianos porque usam e porque também espalham, né? Alguém vai abordar você, o que é o Reiki? O que é o Reiki? Que maravilha é essa? Que invenção é essa? Que idiotice é essa? Que bobagem é essa? Né? Então, cai entre nós. Sem um pouco de estudo, sem um pouco de experiência, sem um pouco de vivência, é muito difícil explicar o que é o Reiki. É muito difícil. Eu caí numa armadilha por muito tempo, e sair dela ainda é um pouco complicado, que uma das grandes definições do Reiki, e aí de uma coisa genérica, né, é uma técnica de cura por imposição de mãos. É a queridinha das definições de Reiki. Legal. Só que essa definição, ela é complexa demais. É complexa demais. Se você não entender a complexidade dessa afirmação, você não explica o Reiki e você vai passar uma imagem equivocada do Reiki. Por quê? As pessoas estão dentro de um paradigma que a gente considera paradigma materialista. Que a ciência explica tudo. Sendo que não é função da ciência explicar tudo e ela nem quer. Mas as pessoas querem. Né? Então, se você falar isso para uma pessoa, e for uma pessoa que pensa um pouquinho, que está interessada, que está, né, questionando, ela vai dizer, uma técnica de cura, legal, então é alguma coisa que eu faço para curar algo. Isso. Mas com posição de mãos. A gente faz em posição de mãos, com as mãozinhas em concha, assim, legal, em alguns pontos. Legal. Então, se eu tiver com câncer e fizer uma posição de mãos, vai curar o câncer. Não é bem assim. Então, se eu tiver com dor de estômago, não, talvez cure. Mas se eu tiver com uma enxaqueca, talvez cure. Se eu quiser uma vaga no estacionamento do shopping, porque é muito importante e é uma cura também, o Reiki vai resolver? Não é bem assim. O que o pessoal vai pensar? Uma técnica de cura que não cura. Tem um erro aí. Tem um problema sério aí. Seríssimo. Invalida a coisa. Uma técnica de cura que não cura. Então, dentro dessa visão materialista é um problema. A pessoa vai dizer, bem que eu vi que era armação, bem que eu vi que era coisa de cafajeste, informação para tirar dinheiro das pessoas. É isso que vai dar. A pessoa vai dizer, entendi. E vai sair dali com uma certeza de que Reiki é inutilidade, é realmente uma coisa que não serve para nada. Porque o que eu não entendia antes, que eu entendo hoje, que levou um tempo para organizar as ideias, é que essa definição de Reiki está certa. E há várias definições de Reiki. Essa é uma delas. Ela está certa. Mas dentro de um paradigma holístico, onde a cura não é a mesma cura do mundo material. A cura é uma cura muito mais ampla. É uma cura holística.
Dentro do mundo material, se estragou um pneu do carro, você troca o pneu. Se queimou um LEDzinho do farol, você troca o LED do farol e volta a funcionar. Resolve. Estragou um fígado, você troca. Estragou um olho, você troca. Esse é o paradigma materialista. A cura é isso, é resolver aquele problema. Dentro de um paradigma holístico, a cura é totalmente diferente. Então você vai estar com um câncer, você vai receber o reiki e o reiki vai curar. O que ele vai curar é holístico, é mais amplo, tem que ser observado, tem que ser identificado, tem que ter atenção, dedicação, disciplina para entender a cura. E às vezes não é uma aplicação de reiki, são várias aplicações de reiki necessárias para que alguma cura aconteça. Às vezes, por exemplo, a cura, a pessoa está com câncer, recebe o reiki, não sente nada, não percebe nada, não acontece nada, mas ela consegue uma vaga para um médico que fazia 10 meses que ela estava tentando e não conseguia. 2, 3 dias depois que ela recebeu o reiki, a vaga se abriu, a pessoa entrou em contato e conseguiu marcar uma consulta com aquele especialista. Isso é uma cura holística. Dentro da visão materialista, isso não serve para nada, não há qualquer evidência que foi o reiki, porque pode ser que não, pode ser que sim. É meio estranho, né? A pessoa passa 10 meses tentando uma vaga, não consegue, ela recebe o reiki, 2, 3 dias depois abre a vaga, não tem qualquer elemento ligando as duas coisas. É um pensamento meio estranho, mas tudo bem, a gente respeita. Tudo bem. Então vejam, até a definição de reiki de uma maneira genérica é complicada. E se você não for ensinado corretamente, a gente acaba prestando um serviço ruim, uma informação ruim. E a alegação de que o meu mestre não ensinou assim, não deu tempo, eu não vi nada disso, não teve... O curso de reiki é um curso básico, de formação básica, que prepara você e forma você reikiano. A partir dali é com cada um, é o seu esforço pessoal de buscar mais, de experimentar mais, de entender mais. Todo reikiano tem que ter esse espírito, né? Essa autonomia, do que ficar sentado esperando que o mestre traga nova informação, o mestre atualize. Não dá. E como o reiki é algo muito importante, principalmente o reiki sui, um dos principais sistemas que nós temos, um dos mais organizados, mas não livre de falhas, de defeitos e de incompreensões, é que esse vídeo vem falar disso, solicitando, não criticando, não condenando esse ou aquele, não, mas solicitando a todos, reikianos e mestres em reiki, simpatizantes, que sejam mais coerentes, sejam mais questionadores, que busquem mais informações adequadas, que não se acomodem no que aprenderam, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim por aí. Nós temos que aprender a discernir entre elas, né? Gratidão.